Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 609 Ondas. O primeiro imperador suspirou enquanto pensava. Isso é inesperado, realmente inesperado. Pensar que Fan Xingjian seria um personagem que abalaria o mundo. Já que esse é o caso, não posso deixar o quinto príncipe continuar contra ele. É melhor contar antes de deixá-lo desistir. Quando o quinto príncipe ouviu isso, seu olhar se estreitou, e era como se ele não pudesse nem se importar com a dor que sentia por todo o corpo. Ele perguntou atordoado: Fan Xingjian matou o Xia que estava no segundo nível do nível divino? Isso mesmo, continuou o subordinado. Do começo ao fim, Xia não pôde retaliar nenhuma vez. Ele estava realmente sob a misericórdia de Fan Xingjian, sem qualquer capacidade de retaliar. Arg! A expressão do quinto príncipe instantaneamente ficou distorcida 10 ou até 100 vezes. Sua totalidade ficou vermelha como um oco aquecido, e ele soltou um rugido extremamente enfurecido como se estivesse arrancando seu coração e pulmões. Ele odiava, odiava, odiava. E pensar que Fan Xingjian estava um passo mais rápido que ele novamente, e até matou Xia, que estava no segundo nível do nível divino. Uma série interminável de queixas surgiu do peito do quinto príncipe. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Porque ele sempre consegue me superar. Eu fui selecionada pela bruxa do caos. Eu tenho o melhor talento artístico do mundo. Por quê? Porque aquele maldito Fan Xingjian é capaz de me superar e passar por cima de mim. Arg! As violentas correntes de ar se espalharam em todas as direções, trazendo infinitas ondas de lava e rompendo a cabeça do vulcão. Eles se transformaram em inúmeras pedras fragmentadas, lava e cinzas vulcânicas enquanto subiam aos céus. Foi como se o vulcão tivesse entrado em erupção. No entanto, no momento seguinte, com a pressão de ambos sendo dominada pela raiva e tendo seu corpo experimentando uma dor extrema, o quinto príncipe abruptamente jorrou uma grande quantidade de sangue. Ele caiu em direção à lava e perdeu completamente a consciência. O primeiro imperador suspirou e disse: é assim que o mundo é injusto. Quanto mais você sobe até o topo, mais você percebe que existem algumas pessoas neste mundo que você nunca será capaz de pegar. Até, não importa o quanto você tente. Atualmente, havia uma expressão muito abatida nos olhos do primeiro imperador. Nas montanhas a noroeste do império, a silhueta de Aldebrand continuou a pescar continuamente entre a floresta antes de finalmente parar diante de um pequeno monte. Está aqui? Está aqui. Falando consigo mesmo, Aldebrand perfurou uma e outra vez, criando uma grande cratera no monte. Depois de cavar incessantemente por várias dezenas de metros, finalmente houve um estrondo suave. Então uma porta de metal coberta de ferrugem e marcas do tempo apareceu diante de Aldebrand. Este sentimento. Este sentimento. Na consciência de Aldebrand, os olhos do verdadeiro Lord Kingsam brilhavam de entusiasmo. Eu posso sentir isso. Está dentro. Está aqui dentro. Meu corpo. Meu corpo está dentro. Está me chamando. O quê? Como isso é possível? O Grão-Duque Alba disse surpreso. Seu corpo teria sido de várias dezenas de milhares de anos atrás. Como pode ainda existir? Eu não sei, mas tenho a sensação de que está aqui dentro, respondeu o verdadeiro Lord Kingsam. Então ele pediu: entre rapidamente. Assim que recuperarmos meu corpo, poderemos ter uma chance de derrotar Fan Xingjian. A Academia Nacional fora da capital imperial era o campo de treinamento para os cavaleiros outorgados de elite do Império. O lugar tinha uma vista panorâmica, recursos ricos e alimentou muitas gerações de especialistas para o Império. Atualmente, na terra sagrada da Academia Nacional, Dong Fangling estava sentado de pernas cruzadas em um trecho de grama, com um longo sabre verde colocado em suas pernas. Enquanto ele inalava e exalava, o sabre continuou a tremer como se tivesse adquirido seu próprio espírito. Muito tempo depois, Dong Fangling abriu os olhos e brilhos de verde esmeralda brilharam neles. Excelente! Eu não esperava receber as memórias do saber Saimbordos das informações nas partículas de éter. Saber Saimbordos era o santo do sabre que repentinamente se ergueu 800 anos atrás,
Durante uma época em que muitos países do Miracle World estavam em guerra uns com os outros, este santo do sabre pegou um sabre aos 5 anos de idade e compreendeu o sabre aos 15. Aos 25 anos, ele alcançou o nível divino e também compreendeu o sabre sem sabre. A partir de então, ele dominou todo o sudoeste, sem sofrer uma única derrota em sua vida. Ele até teve trocas e discussões em artes marciais e artes de sabre com o Papa da Igreja da Verdade Universal na época. Quando Dong Fanglin pensou em como ele finalmente derrotou uma parte das memórias do saber sainte depois de gastar muito esforço e experimentar repetidos confrontos com ele em sua consciência, finalmente aprendendo as artes do saber sainte, ele não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Ao lado de Dong Fangling, seu irmão mais novo perguntou: "Irmão mais velho, você conseguiu?" Dong Fangling assentiu enquanto seus olhos brilhavam com confiança. "Não apenas aprendi o sabre sem sabre do Santo do Saber, mas também o fundi com minhas próprias artes de sabre. No momento, apenas em termos de artes de sabre, mesmo os especialistas de nível divino podem não ser melhores do que eu. Além disso, sinto que meu cultivo atingiu um limite, como se eu fosse capaz de lutar com sucesso pelo nível divino a qualquer momento. Pode ser no próximo segundo, ou pode ser no dia seguinte." O irmão mais novo de Dong Fangling disse com entusiasmo: "Irmão, se você conseguir atingir o nível divino com sucesso, nosso Dong Fang Clan também será capaz de manter nossa cabeça erguida. Veremos se aquelas pessoas de pele branca ainda se atrevem a menosprezar nós então." "Ah, certo. Então você ainda vai marcar uma data para lutar com Fang Xingjian?" "Claro, por que não?" Enquanto Dong Fangling acariciava o longo sabre diante dele, seus olhos estavam cheios de solidão. Entre aqueles que estão abaixo do nível divino, ele é o único oponente que pode se aproximar de mim em termos de habilidades. E é somente lutando com esses especialistas que posso continuar treinando e melhorando minhas artes de sabre. Eu só espero que, desde que compreendi o legado do Santo Saber, Fan Xingjian não acabe me decepcionando ao ser morto dentro de 2 a 3 dos meus golpes." Dong Fangling então suspirou e disse a seu irmão mais novo: "Ao Yun, envie uma carta para Fan Xingjian. 10 dias depois, irei pessoalmente ao pico da região do Grande Oeste e solicitarei sua orientação em artes marciais." "Tudo bem." O irmão mais novo de Dong Fangling, Dong Fangwei, acenou com a cabeça enquanto dizia: "Vou enviar uma carta para Fan Xingjian imediatamente e fazer com que ele aceite." Ele então sorriu e disse: "Irmão, só estou preocupado que sua proeza seja muito avassaladora e ele não ousará aceitar o desafio." Dong Fangling disse com indiferença: "Se ele nem se atreve a aceitá-lo, então isso é tudo que ele vale. Não há necessidade de desafiá-lo então." Não muito depois de Dong Fangwei partir, outro jovem correu até Dong Fangling ansiosamente. Dong Fangling disse calmamente: "Qual é o problema?" "Para permanecer em um estado calmo até o momento antes de sua morte para ser capaz de liberar totalmente a proeza de suas artes de sabre." "Professor," aquele jovem disse ansiosamente, "Fan Xingjian. Fan Xingjian matou Xia." "Xia? O que Xia?" Dong Fangling perguntou, ligeiramente atordoado. "É o Xia do Dragão Carmesim 8 Direcional," disse o jovem. Xia do Dragão Carmesim 8 Direcional liderou seus 3 vice-líderes para atacar a Academia Regional da região do Grande Oeste. Todos eles foram mortos sozinhos por Fan Xingjian com uma espada. "Que bobagem," Dong Fangling disse friamente. "Fan Xingjian é apenas um semideus. Então como ele poderia derrotar Xia? Xia é um especialista em nível divino que dominou o campo de batalha e escalou pilhas de cadáveres." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 610. Tiamen é porque Fan Xingjian também alcançou o nível divino. Ele teve sucesso em sua tentativa de lutar pelo nível divino. O olhar de Dong Fangling se estreitou e ele disse com indiferença: "Pensar que ele conseguiu alcançar o nível divino um passo mais rápido do que eu. Como esperado de alguém que reconheço como rival. Excelente, excelente."
Essa pressão é a motivação certa para me ajudar a lutar pelo meu objetivo de alcançar o nível divino. Devo atingir o nível divino antes da data combinada de nossa batalha e depois derrotá-lo depois disso. O jovem hesitou por um momento antes de perguntar: professor, você arranjou uma batalha com Fang Xingjian? Dong Fangling assentiu, falando com uma solenidade sem precedentes. Eu já enviei a ele um desafio para uma luta em 10 dias. Trocas em artes marciais com ele, familiarizando meu sabre com sua espada. Esta pressão veio muito oportuna. Agora, em minha tentativa de lutar pelo nível divino, é exatamente o tipo de pressão que eu preciso. Seu tom estava cheio de confiança. Na verdade, dado o nível de cultivo que ele alcançou, era impossível para ele faltar confiança. Sem ter confiança em si mesmo, como ele poderia ter alcançado este estágio em seu cultivo? Ao ouvir as palavras de Dong Fangling, o semblante do jovem empalideceu e uma pitada de hesitação apareceu em seu rosto. No entanto, no final, ele ainda não pôde deixar de dizer, mas... seu corpo movendo-se na velocidade da luz. HMMM. As sobrancelhas de Dong Fangling estavam agora profundamente franzidas. Ele olhou para seu aluno com um pouco de descrença, ficando quieto por muito tempo, e então perguntou: você tem certeza? O jovem acenou com a cabeça. É verdade. Muitas influências verificaram esta informação. Embora Fang Xingjian esteja apenas no primeiro nível do nível divino, ele já tem a capacidade de enfrentar um especialista de nível divino de segundo nível de frente. Os olhos de Dong Fangling se estreitaram e ele ficou em silêncio novamente. O jovem ficou ao lado, sentindo que a atmosfera era extremamente deprimente. Depois de muito tempo, a voz de Dong Fangling soou como se viesse além dos céus, entrando na consciência do jovem, quando ele disse: o que você ainda está esperando aqui? O jovem olhou para Dong Fangling, intrigado. Persiga Dong Fangwei. Dong Fangling disse calmamente. Diga a ele para não enviar a carta de desafio. Sim. O jovem assentiu e imediatamente partiu novamente. Um dia depois, Dong Fangling anunciou que estava entrando em reclusão e que nunca sairia a menos que tivesse conseguido atingir o nível divino. Enquanto inúmeras influências em todo o império estavam em grande comoção com a notícia de Fang Xingjian matando Xia. Em um oásis da região da areia oriental do império, que não havia sido registrada em nenhum mapa, havia pavilhões e edifícios, atendentes correndo por toda parte. Era um mercado próspero. No vasto campo de treinamento, vários milhares de jovens praticavam artes marciais em uma sincronização polida. Eles estavam todos no nível de um cavaleiro. O chão que eles pisavam era extremamente resistente por ter sido pisado, semelhante ao cimento endurecido. Este foi o resultado de inúmeras gerações de pessoas praticando arduamente, dia e noite. Este oásis, semelhante a uma utopia, era onde viviam reclusos os descendentes do dignitário de Jiamen, um dos 7 grandes clãs. Foi também onde o jovem misterioso do incidente do Hades Vault, Rona, nasceu e foi criado. Desde que este oásis foi construído pelo Tiamen Dignitary, seus descendentes o mantiveram funcionando por 200 anos. Agora havia se tornado um país oculto e independente dentro das terras do Império. Cada geração de pessoas deste clã que saiu pelo mundo fez nomes para si no Império. Em comparação com os outros 7 grandes clãs, pode-se dizer que eles controlam uma quantidade enorme de recursos no Império, embora no escuro. Eles sustentaram o sustento de seu clã, transmitiram os legados das artes marciais do especialista em nível divino e, em seguida, alimentaram gerações e gerações de gênios. E o jovem misterioso, Rona, foi o gênio mais destacado de sua geração, dentro do clã Tiamen. Em uma sala de reuniões localizada no centro do oásis, acontecia uma intensa discussão sobre Rona. Na cabeceira da mesa da sala de reunião, havia um homem de estatura alta que exalava uma aura infinita e que tinha uma grande semelhança com Rona. Ele era o pai de Rona, o chefe do clã Tiamen. Rona desapareceu. Sua expressão era muito severa. A luz no salão ancestral também se extinguiu.
A luz foi condensada a partir de um indício da vontade marcial de Ronan e só se extinguiria no momento de sua morte. Alguém matou meu filho, o gênio mais destacado de nosso clã Tianmen nesta geração. Devemos encontrá-lo e matá-lo como vingança por Ronan. As palavras ditas pela cabeça do clã Tianmen estavam cheias de fúria implacável, como se ele fosse um vulcão no fundo do mar que entraria em erupção a qualquer momento. Um ancião respondeu: mas nem sabemos quem é a outra parte. Agora que o mundo passou por uma metamorfose e que o sétimo ataque é iminente, os outros clãs estão todos ocupados se preparando para avançar neste ataque. Se desperdiçássemos nosso poder para... Ronan era o filho do chefe do clã e monopolizou uma quantidade enorme de recursos e autoridade. Agora que ele estava morto, a cabeça do clã Tianmen estava extremamente enfurecida e magoada. No entanto, os outros anciãos estavam secretamente se sentindo muito felizes. Afinal, com a morte de Ronan, a lacuna que ele havia deixado beneficiaria muita gente. Portanto, a maioria deles não apenas não se sentiu furiosa ou magoada, mas secretamente se sentiram muito felizes. Este foi o resultado quando um clã se expandiu e muitas das famílias ramificadas tornaram-se muito distantes em termos de parentesco de sangue. Eles não eram mais próximos em termos de família. HMMM. Ao ouvir as palavras do ancião, a cabeça do clã Tianmen levantou-se abruptamente e o ar ao redor pareceu instantaneamente ficar mais pesado 10 ou até 100 vezes. Ele olhou para o ancião que havia falado e então bateu com a palma da mão no espaço. Enquanto violentas correntes de ar atacavam, o ancião foi lançado voando, batendo na parede, jorrando sangue. Não estou interessado em me envolver com vocês em todos esses assuntos complicados. No momento, o talento do nosso clã, que tinha o futuro mais brilhante, morreu. Se não podemos nem mesmo nos vingar, então qual é o sentido de ter esse clã? Vá e investigue isso imediatamente. O jovem mestre Ronan não disse anteriormente que iria procurar o Hades Vault. Ele poderia ter ficado preso lá dentro. Verifique se houve alguma mudança incomum no Império ultimamente. No passado, o centro da dinastia de Jade ficava nas fronteiras do sul, certo? É muito provável que o Hades Vault também esteja nas fronteiras do sul. Um grupo de pessoas imediatamente começou a discutir. Era uma pena que Ronan tivesse medo de que houvesse pessoas que cobiçassem seu Hades Vault e pensassem que ele seria capaz de obter o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico sozinho. Portanto, ele não compartilhou para onde foi com seu clã. Portanto, mesmo após longas discussões entre os anciãos do clã Tianmen, ainda não havia conclusão. Só então, um bufo frio veio da direção da porta. Lá estava um velho careca com uma bengala, sua barba branca tão longa que chegava ao chão. Uma cicatriz em forma de centopeia parecia marcar sua careca. Embora ele estivesse vestindo uma longa túnica preta, ela não escondia seus músculos, que pareciam ser tão fortes quanto o mármore. No momento em que ele entrou, ele bufou friamente, e foi como se uma bomba tivesse explodido na consciência de todos, deixando muitos dos anciões tontos. Alguns deles com cultivo mais fraco estavam até tendo hemorragias nasais. Lixo, um monte de lixo. Meu neto mais velho está morto, mas vocês não conseguem nem encontrar o assassino. Qual é o sentido de ter vocês por perto? Velho ancestral. Irmão mais velho. Por que você veio? Quando a cabeça do clã Tianmen viu, ele se levantou imediatamente também. Ele apoiou o homem idoso e disse: Pai, por que você veio? Você não estava compreendendo artes marciais na Terra Sagrada e tentando lutar pelos seus de 9 camadas. Se eu ainda não tivesse saído agora, meu neto provavelmente teria morrido em vão. Nosso clã Tianmen também teria sido pisoteado por toda parte, disse o ancião com fúria. Este velho era o pai do chefe do clã Tianmen, o avô de Ronan e o chefe anterior do clã Tianmen. Dentro do círculo isolado dos 7 grandes clãs, ele era um velho terrível com o título de Leão Enfurecido. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 611, Conexão através do casamento. Pode-se dizer que entre a geração anterior dos 7 grandes clãs,
O leão enfurecido foi classificado como uma das 3 figuras mais poderosas e ele era extremamente intenso na maneira como fazia as coisas. 20 anos atrás, mesmo quando o santuário terreno estava causando estragos no império, o rei ordenou pessoalmente que ele saísse da reclusão e acabasse com a seita do mal. O leão enfurecido ignorou a ordem. Ele era um personagem com grande poder que ousaria ir contra o próprio inferno. O leão enfurecido soltou um bufo frio. Se não for porque temos ajuda externa desta vez, nosso clã Tiamat teria pessoas subindo em nossos pescoços e cagando em nós. Ajuda externa. Naquele momento, o primeiro príncipe entrou lentamente, com uma expressão sombria. Parecia haver inúmeras conspirações e esquemas brilhando em seus olhos. Quando as pessoas do clã Tiamat viram o primeiro príncipe aparecer, todos se levantaram. Vários poderes e ondas foram exibidos, revelando que eles eram extremamente cautelosos com ele. Isso não era inesperado. Como membro da família real Krieg, o primeiro príncipe não teve impedimentos ao assumir e controlar inúmeras influências e poderes nas 8 grandes regiões, e até mesmo atingir o nível divino. Ele estava aguardando a região de Xingou sozinho e suprimindo o Palácio das 10.000 Estrelas e o Santuário da Lua Cheia, ambos facções lideradas por um especialista em nível divino. Sua reputação estava subindo. Para um personagem tão proeminente vir aqui, como não poderia trazer a guarda dos membros do clã Tiamat? Durante o incidente do Hades Vault, o subordinado do primeiro príncipe, o Cavaleiro das Trevas, foi morto e refinado por Rona com os poderes do Hades Vault, e seu próprio clone foi destruído por Fan Xingjian. Fan Xingjian havia até tirado a armadura de osso branco do inferno do primeiro príncipe. Pode-se dizer que o primeiro príncipe sofreu grandes perdas. No entanto, foi por ter experimentado essas perdas que o primeiro príncipe agora parecia ainda mais profundo e difícil de entender, exalando um sentimento insondável. O chefe do clã Tiamat disse solenemente: George Krieg, vocês da família real Krieg nunca tiveram muito contato conosco dos 7 grandes clãs. Qual é a razão de vocês virem aqui hoje? Será que vocês querem dominar nossos 7 grandes clãs? O primeiro príncipe sorriu levemente. Ignorando as perguntas, ele disse: acabei de saber como Rona morreu e vim informar o leão enfurecido sênior para evitar a situação em que o clã Tiamat é aproveitado. Ouvindo o que o primeiro príncipe disse, o olhar da cabeça do clã Tiamat se estreitou e ele disse: como sabemos se o que você diz é verdade? O leão enfurecido levantou a bengala e bateu no chão enquanto dizia: tudo bem, George. Pare de mantê-los em suspense e conte a eles todas as coisas que você sabe. Eu farei o que o senhor deseja então. Com isso, o primeiro príncipe enviou uma informação para a consciência de todos os presentes. Foi uma reprodução visual do ponto de vista do primeiro príncipe. O conteúdo era de depois que ele deixou o Hades Vault. Foi a cena dele vendo Fan Xingjian matando Rona. Ao ver a cena que foi enviada à sua consciência, a cabeça do clã Tiamat ficou arrasada. Como ele ousa? Quem é essa pessoa? Quem diabos é ele? Vou rasgá-lo em pedaços. O primeiro príncipe disse calmamente: ele é Fan Xingjian, o gênio que tem a maior reputação no império no momento. Fan Xingjian. Os olhos da cabeça do clã Tiamat se estreitaram ligeiramente. Aquele Fan Xingjian que ele criou a técnica da espada do renascimento e mais tarde matou um dos clones de Xia. HMPH. Depois que a reprodução acabou, o leão enfurecido, que esteve em reclusão ao longo dos anos, ouviu que a cabeça do clã Tiamat disse e perguntou: Fan Xingjian, quem é esse? A qual facção ele pertence? A cabeça do clã Tiamat imediatamente compartilhou as conquistas de Fan Xingjian. Depois de ouvir isso, o leão enfurecido soltou um bufo frio, e foi como se a aura assassina em seus olhos tivesse se condensado em algo material. Até a temperatura ao redor parecia ter caído. Ele não é de nenhuma seita ou facção. De Kirst City. Nem mesmo um aristocrata. Então ele não é apenas um caipira. Pensar que um caipira se atreve a matar Rona. Que audácia! Vamos para a região do Grande Oeste imediatamente.
Vou esfolar esse canalha, arrancar seus tendões e depois afogar esse caipira nas fezes. O leão enfurecido rosnou. Então ele olhou para o primeiro príncipe e disse: ele é um súdito da família real. Você não vai defendê-lo, certo? Ele é apenas um rebelde que não presta atenção à autoridade, leis e disciplina, ignorando todas as regras e regulamentos apenas porque teve alguns pequenos encontros afortunados. Claro, não estou disposto a deixá-lo escapar, disse o primeiro príncipe calmamente, seus olhos ligeiramente caídos. Mas este rapaz rebelde alcançou grandes conquistas, e provavelmente não será fácil nem mesmo para o leão enfurecido sênior suprimi-lo. Alcançou grandes conquistas. O leão enfurecido riu friamente e ondas de poder emergiram de seu corpo como bolhas de ar. Ele enviou fluxos de ondas coloridas de platina em que se condensaram no ar e circularam atrás dele. Eles então se transformaram em inúmeros pavilhões e edifícios, bem como generais e soldados celestiais. Os generais e soldados celestiais respiravam e seus corações batiam. Era até certo ponto que eles pareciam vivos. O leão enfurecido condensou o poder de sua vontade marcial, afetando o ar no mundo físico. Diante dessa visão, o olhar do primeiro príncipe se iluminou. Parabéns, leão enfurecido sênior. Você finalmente alcançou o nível divino. Uma pitada de orgulho brilhou no rosto do leão enfurecido. É tudo porque vivi o suficiente até que o mundo passou por uma metamorfose e assim obtive as memórias dos predecessores. Sou diferente de jovens como você, com potencial infinito. No entanto, o nível divino deve ser suficiente para lidar com aquele pequeno bastardo. Será que você ainda quer me impedir? O primeiro príncipe ficou em silêncio por um momento antes de soltar um suspiro e dizer: Sênior, você pode não saber disso, mas este pequeno bastardo é extremamente sortudo. Depois de arrebatar o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico de Rona, ele se levantou para o nível divino. Alguns dias atrás, ele até matou o Xia do Dragão Carmesim 8 direcional na Academia Regional da região do Grande Oeste. Nesse ponto, Xia já havia subido para o segundo nível do nível divino. Quando o primeiro príncipe disse isso, toda a sala ficou em silêncio, e até mesmo a cabeça do clã Tiamen pareceu surpresa. Um especialista de nível divino de primeiro nível matou um nível divino de nível 2. Cada uma dessas palavras era como uma bomba, explodindo e fervendo na consciência de todos. O leão enfurecido não pôde deixar de franzir a testa também, balançando a cabeça enquanto dizia: especialista de nível divino de primeiro nível. Xie veio aqui antes, e eu tive uma troca com ele em artes marciais. A vontade dessa pessoa era tão forte quanto a de um demônio. Ele também tinha uma natureza bestial inata nele. Não estou surpreso que ele tenha feito um tremendo progresso e alcançado o segundo nível do nível divino. Mas Fan Xingjian alcançando o nível divino e até mesmo matando Xia. Isso não é algo que devemos subestimar. Não há muitas pessoas na história que poderiam matar um especialista de nível divino de segundo nível sendo um especialista de nível divino de primeiro nível. O leão enfurecido então olhou para o primeiro príncipe e disse: não podemos subestimar uma pessoa assim. Ouvindo sobre a maior conquista de batalha de Fan Xingjian, esta pessoa de primeira linha dos 7 grandes clãs imediatamente retirou sua atitude depreciativa. Ele olhou para o primeiro príncipe e perguntou: então você está planejando unir forças conosco? Todos devem desempenhar um papel na eliminação dos rebeldes, disse o primeiro príncipe calmamente. 7 dias depois, estarei casado com a senhorita Lan Yuan do Santuário da Lua Cheia. Este pequeno bastardo sempre quis se vingar da humilhação que lhe causei no passado. Ele provavelmente virá para criar problemas. É uma grande oportunidade para armarmos uma emboscada. Com as forças combinadas de 3 grandes forças, vamos suprimi-lo completamente. Lan Yue do Santuário da Lua Cheia. Ao ouvir isso, o leão enfurecido se estreitou. Essa é a neta daquela velha vovó, Blue Sacred Moonlight. Ela vai se casar com você? Isso mesmo. O Senhor Blue Sacred Moonlight concordou em ficar sob o Império, e esse casamento que formará uma conexão entre nós é apenas o começo. Ao ouvir isso,
Incontáveis ondulações surgiram no coração do leão enfurecido. Blue Sacred Moonlight sempre foi uma pessoa que não agiria a menos que visse um objetivo concreto. E pensar que o primeiro príncipe também é capaz de fazer com que ela se junte à aliança. O que diabos a família real cria tem em suas mãos? O leão enfurecido assentiu enquanto dizia, desde que o luar sagrado azul concordou em se juntar a esta operação, nosso clã Tiamen obviamente não se acovardará. Desta vez, nossas três forças se unirão e lidarão com aquele Fan Xingjian. Pensando em como Fan Xingjian deve ter tido alguns encontros e segredos afortunados para poder melhorar tão rapidamente, a ganância cresceu no coração do leão enfurecido. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 612, Legado do Abismo Místico. Alguns dias depois, na terra sagrada da Academia Regional, Fan Xingjian brincou com as 4 espadas curtas que flutuavam no ar diante dele. Eram outras 4 espadas curtas que ele havia criado a partir dos ossos de suas costelas. Ele já era considerado um especialista em nível divino, mas essas 4 espadas curtas não eram consideradas equipamentos de restos divinos. Como o equipamento de restos divinos foi feito a partir dos restos mortais de especialistas de nível divino, cada peça de seus restos mortais não era apenas um material. As peças também acumularam uma grande quantidade de poder e essência deixados por especialistas de nível divino após suas mortes. No entanto, era impossível para Fan Xingjian dividir parte de seu poder e essência de seu corpo físico para criar o equipamento de restos divinos. Seria se enfraquecer para fazer o equipamento. Portanto, ele apenas casualmente condensou 4 espadas curtas que o ajudariam temporariamente a configurar sua formação de espada de erradicação celestial. As 4 espadas curtas flutuaram ao redor de Fan Xingjian nas direções norte, sul, leste e oeste. O chefe do departamento James, o governador David, o rei dragão negro Wang e o tirano ficaram nas 4 direções decorrentes de Fan Xingjian. Chefe do departamento James disse, Xingjian, vamos começar. Fan Xingjian disse com indiferença, não há necessidade de fazer reservas. Apenas dê tudo de si. O governador David também sorriu. Então faremos nossos movimentos. Aproveitaremos esta chance para ver o quão poderoso é um especialista em nível divino. Os 4 eram os 4 subordinados mais fortes de Fan Xingjian. Além disso, Tirantia era um semideus com 4 níveis de perfeição, capaz de lutar pelo nível divino a qualquer momento. Com os 4 atacando juntos, os céus mudaram e o mundo começou a tremer. Ondas de gelo, gravidade, vapor d'água e força atingiram Fan Xingjian. Seus poderes pareciam ter se combinado em envolvendo e girando em torno de Fan Xingjian. Então, eles se contraíram e foram esmagados. Observando os 4 atacando juntos, Fan Xingjian acenou com o dedo da espada. Perseguição leve. Nesse instante, uma das 4 espadas curtas soltou uma grande luz, provocando uma série de ilusões. Ele instantaneamente ocupou incontáveis figuras, trazendo um longo rio de fervente espada arquis e cortando em direção às 4 pessoas. Bang 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 bang. Uma série de explosões soou, e o rio da espada arquis passou por seus corpos. A geada foi eliminada, a gravidade foi negada, o vapor da água explodiu e a força foi esmagada. As 4 pessoas soltaram bufadas abafadas e recuaram. Todos eles cravaram os pés no chão, deixando para trás pegadas enormes. Eles até fizeram a terra tremer, criando um terremoto de magnitude 3 ou 4. Isso demonstrou o quão feroz um poder com o qual os 4 foram atingidos. Quando as repercussões de seu confronto, que poderiam destruir toda a academia regional, estavam prestes a se espalhar, eles foram negados pelas camadas empilhadas de espada quis no espaço vazio que estava dentro do reino da espada. Como tal, os arredores não foram prejudicados em nada. O semblante do rei dragão negro mudou drasticamente. Embora ele soubesse há muito tempo quão incrível Fan Xingjian era, ele não esperava que Fan Xingjian fosse capaz de romper o ataque conjunto dos 4 com um único ataque de espada. O rei dragão negro até sentiu que se Fan Xingjian não tivesse se contido,
Aquele ataque anterior os teria matado. Minha maré de aniquilação mundial é capaz de expulsar uma cidade inteira. E pensar que não sou capaz de aguentar um único ataque de espada dele, apesar de unir forças com os três. O chefe do departamento James exalou intensamente, olhou para Fan Xingjian e perguntou: Xingjian, diga-nos a verdade. Quão forte você está agora? Até Xia foi morto por você com um único ataque de espada, completamente incapaz de resistir. Uma vitória ou derrota só pode ser conhecida após o fim da luta, disse Fan Xingjian calmamente. Mas especialistas comuns de nível divino de segundo nível não serão um páreo para mim se lutarmos de frente. Se nos envolvermos em uma batalha à distância, só seremos capazes de saber depois de lutar. Enquanto Fan Xingjian dizia isso, ele continuou brincando com as 4 espadas curtas. As 4 espadas curtas balançaram no ar, e correntes de espada-quis dispararam continuamente entre as espadas curtas. O mundo inteiro parecia ter uma conexão em comum com as 4 espadas curtas. Depois que Fan Xingjian fundiu a formação da espada com o reino da espada, a formação da espada recém-formada agora era chamada de formação da espada de erradicação celestial. Abrangendo a formação da espada de erradicação celestial e com as habilidades combinadas do reino da espada e da formação da espada, Fan Xingjian agora podia extrair a energia de todas as partículas físicas e partículas de éter dentro de um alcance de 100.000 metros. Então, com as 4 espadas curtas como núcleo, ele poderia lançar ataques do vazio infiltrante, espadas sem luz, conquistador e vazio infiltrante. Ele também poderia distorcer o espaço, bem como matar pessoas sem deixar vestígios e decapitar inimigos que estavam a 10.000 metros de distância. Além disso, Fan Xingjian poderia destruir cidades e destruir paliçadas, derrubando montanhas e revirando os mares. Esta grande proeza ultrapassou em muito a do reino da espada ou a formação da espada quando cada uma delas foi usada individualmente. No entanto, era uma pena que a qualidade das 4 espadas curtas fosse inadequada. Então havia um tempo limitado para o qual a formação da espada de erradicação celestial poderia ser sustentada, apenas alguns minutos. Ele então teria que descansar um pouco antes de poder executá-lo novamente. De longe, Lilia, Anderson, Zhou Xingwen e até Rota vieram assistir a esta sessão de sparring. Observando como Fan Xingjian empurrou os 4 grandes especialistas com um único ataque de espada, cada um deles usava expressões diferentes. Tanto Lilia quanto Zhou Xingwen assistiram com fervorosa admiração e entusiasmo enquanto se sentiam orgulhosos do grande poder de Fan Xingjian. Por outro lado, Anderson e Rota estavam se sentindo descaradamente desanimados. Diante do poder crescente de Fan Xingjian, eles apenas sentiram que nunca seriam capazes de alcançá-lo. Anderson suspirou ao dizer: 2 anos atrás, Fan Xingjian era apenas um aprendiz comum. Em apenas 2 anos, pensar que ele progrediu para se tornar um especialista em nível divino e até matou Xia, que fez seu nome por muitos anos. Quem teria pensado que isso iria acontecer? O governador David foi até Fan Xingjian e perguntou: Xingjian, o enviado de Sua Majestade está aqui há 2 dias. Você ainda não vai encontrá-lo? Apenas deixe-o sair, disse Fan Xingjian casualmente. Eu mesmo irei para a capital imperial. Não preciso que eles me levem até lá. No momento seguinte, Fan Xingjian já estava olhando para o noroeste, na direção da região de Xingnu do Império. Era também a região onde o primeiro príncipe estava localizado atualmente. Zhou Xingwen disse do lado: Senhor, será o dia do casamento do primeiro príncipe Lan Yu em mais 3 dias. Vamos enviar nosso pessoal para lá. O primeiro príncipe do Império e neto do Blue Sacred Monolith, Lan Yu, estavam se casando. Este evento foi como um terremoto de magnitude 10, sacudindo todo o Império. O impacto que trouxe foi sem precedentes. Em um instante, a reputação do primeiro príncipe também foi elevada a um nível sem precedentes. Afinal, uma vez que formassem uma conexão através do casamento, o luar azul sagrado seria considerado do lado do Império.
O Miria Star Palace seria o único que restava na região de Xingu. Seria difícil para eles continuar resistindo por conta própria. Além disso, o 8 Dragão Carmesim Direcional se desfez depois que Xia foi morto por Fan Xingjian. Com isso, os únicos especialistas de nível divino restantes no Império, que ainda não haviam feito nenhum movimento, eram o Santo Horizon e o primeiro imperador da Aliança do Grande Rio. Depois de realizar tudo isso, a reputação do primeiro príncipe estava subindo como o sol do meio-dia. Havia um brilho incomum nos olhos de Fan Xingjian. De repente, ele se levantou e pensou: farei uma viagem para a região de Xingu amanhã. É hora de resolver as questões com o primeiro príncipe. Não precisa mandar ninguém. Farei uma viagem até lá pessoalmente. No momento seguinte, Fan Xingjian já havia retornado para uma sala com um flash. Na sala, o quarto príncipe já havia aberto os olhos. Felipe estava ao lado dele, parecendo muito agradecido. Quando o quarto príncipe viu Fan Xingjian, ele disse imediatamente: obrigado, Xingjian. Desta vez, se não fosse por você, eu definitivamente estaria morto. Eu não esperava que o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico fosse tão perigoso. É provável que as pessoas que não são especialistas em nível divino não sejam capazes de aceitar esse legado. Como as funções corporais do quarto príncipe eram incapazes de aceitar o país fantasma em expansão infinita em sua mente, ele entrou em coma. Portanto, depois que Fan Xingjian entrou em sua consciência, ele montou a formação da espada com suas intenções de espada, absorvendo continuamente os poderes das partículas de éter. Ele matou muitos fragmentos de memória e informações em excesso que estavam na mente do quarto príncipe. Isso permitiu que o quarto príncipe se adaptasse lentamente à existência do país fantasma em sua mente enquanto seu cultivo melhorava gradualmente. Tudo bem que você esteja acordado, disse Fan Xingjian. Observando o quarto príncipe, ele então perguntou: quanto mais há para os legados do Imperador Celestial do Abismo Místico? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.